Educação inovadora. Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar. Quem deveria pagar pela educação superior na Europa? A questão tornou-se uma preocupação crescente e um tema controverso. Com a crise mundial, o aumento da procura e a falta de financiamento público está a tornar-se insustentável. Para solucionar o problema, alguns governos estão a implementar reformas financeiras que sobrecarregam os próprios alunos. O agravamento das propinas é uma das medidas introduzidas no Reino Unido, o que provocou protestos de estudantes. Fomos falar com os principais protagonistas do mundo da educação para percebermos melhor. No início do ano, o Parlamento Britânico aprovou o agravamento das propinas que podem agora ultrapassar os 10.000 euros por ano, 3 vezes mais do que hoje. As universidades têm até meados de março para decidir quanto vão cobrar a partir de 2010. A maioria parece estar a pedir um montante máximo. Os estudantes saíram para as ruas. Quem deveria pagar pela educação? Estou convicto de que a educação devia ser gratuita, é um benefício público para a sociedade. A tributação geral devia incluir a educação, toda a gente devia ter acesso à educação, quer tenha possibilidade ou não de a pagar. O governo pretende fazer empréstimos para cobrir as taxas que os estudantes terão de pagar nos próximos 30 anos, caso ganhem mais de 25.000 euros por ano. Estes jovens já herdam uma dívida no início da vida profissional. Segundo o ministro do Ensino Superior, David Willetts, esta era a opção que havia. À medida que entra mais gente nas universidades, a questão coloca-se: como se pode pagar por isto? É justo pedir que a generalidade dos contribuintes paguem? Achamos que os contribuintes devem emprestar dinheiro aos estudantes, mas o mais justo seria pagarem apenas quando estivessem licenciados com um trabalho bem remunerado. Mas só se eles tiverem um bom trabalho é que podem pagar por isso. Os estudantes graduados vão terminar com uma dívida entre 35 e 60 mil euros. A ideia da dívida está a influenciar a escolha dos cursos. As candidaturas em Direito, Deontologia e cursos técnicos aumentaram em detrimento das artes e das humanidades. As medidas já começaram a ser implementadas no Reino Unido, o que faz com que as nossas universidades públicas se tornem as mais caras do mundo ocidental. Estes manifestantes temem que os cursos superiores se tornem assunto de elite, onde não se valorize mais a escolaridade como um todo para a sociedade. A Itália também enfrenta graves problemas no financiamento da educação. Nos últimos anos, o governo cortou 20% nos orçamentos atribuídos às universidades. Esta e outras reformas estão sendo bastante contestadas pelos alunos e funcionários universitários. Let's find out more in this report. A reforma universitária também produz efeitos em Itália. Foi aqui que tudo começou, quando subimos ao telhado e tentámos mostrar a importância da universidade em Itália. Venha comigo. O telhado da Faculdade de Arquitetura de La Sapienza, em Roma, foi palco dos últimos protestos contra a reforma Gelmini. As universidades vão ser administradas por um conselho de administração aberto ao setor privado e uma agência nacional fica encarregada de avaliar os estabelecimentos de ensino e decidir o financiamento. Os alunos recebem subsídios consoante o mérito e não conforme o rendimento familiar. O governo quer reduzir a precariedade, introduzindo contratos de 6 anos. Os envolvidos confiam que a solução passa por aqui. Formar um investigador hoje em dia custa entre 100 e 250 mil euros. E caso vá para fora, tudo o que produziu durante a carreira, o que equivale a 5 ou 10 vezes do valor investido, vai para os bolsos de outros países. Esta lei reforça o potencial de fuga dos doutorados. O compromisso com a reforma não é acompanhado por um novo financiamento. Pelo contrário, nos últimos anos o orçamento atribuído à universidade caiu 20%. O drama dos recursos está sempre presente. Lembro-me muitas vezes de que na minha escola, a Faculdade de Direito da Universidade La Sapienza, no dia 1 de novembro do ano passado, 27 professores estavam a reformar-se. Nenhum deles foi substituído.
Momento de alegria para estes alunos da Faculdade de Geologia da Universidade de La Sapienza. Acabaram a licenciatura em Ciência Ambiental com honras de júri. Apesar de tudo, o futuro em Itália está longe de garantido. Infelizmente, as nossas expectativas são bastante limitadas, pelo menos por enquanto, mas penso que vamos ser obrigados a fazer um mestrado fora depois de terminar, quase de certeza. A Itália tem um fraco desempenho na Europa. 1 em cada 5 jovens entre os 15 e 29 anos, que são 2 milhões, não estudam nem têm emprego. Enquanto que alguns países europeus reduzem os orçamentos e aumentam as propinas, a Alemanha continua a financiar fortemente as universidades. O sucesso da economia alemã depende muito da qualidade das áreas da ciência e da pesquisa e não pode ficar atrás dos rivais, como se percebe pelo exemplo da Universidade de Heidelberg. Heidelberg tem a universidade mais antiga da Alemanha, comemora 625 anos. Para se inscrever no prestigiado estabelecimento, conta acima de tudo o mérito académico do próprio candidato. Os estudantes alemães podem beneficiar de bolsas generosas e do chamado BAföG, um empréstimo estatal de 0% a ser pago depois do início da vida profissional. As propinas são de 500 euros por semestre, as mais baixas da Europa, mas a despesa no arrendamento de um apartamento continua a ser a mais elevada. O que é realmente caro agora na Alemanha é o arrendamento. Temos de pagar a renda mensal e todas estas despesas saem-nos dos bolsos. Dos 28 mil estudantes de Heidelberg, apenas 40% pagam propinas. Os restantes benefícios são dirigidos aos bons alunos, vindos de famílias com dificuldades, como refere o reitor de Heidelberg. O Estado é o grande financiador do ensino superior na Alemanha, cerca de 350 milhões de euros por ano. As pessoas dizem que desde o agravamento das propinas cabe ao governo pagar as universidades públicas. No entanto, isso não pode acontecer em grande escala como gostaríamos, porque, caso contrário, não seríamos um país competitivo à dimensão global. Fora os 540 milhões de euros que a Heidelberg precisa anualmente, 180 milhões de euros vêm através de terceiros. As empresas privadas que necessitam de investigação e génios universitários, assim como fundações privadas ou patronais e mesmo doadores. Um país como a Alemanha depende da qualidade da ciência e da investigação. Por isso, não podemos ficar para trás no que respeita ao rigor académico. É por isso que o Estado deve manter um financiamento substancial às universidades, bem como aqueles que beneficiam do conhecimento dos alunos. Devem fornecer bolsas de estudo e isto é muito importante. Por outro lado, um terceiro interessado como a indústria deve estar envolvida financeiramente, porque beneficia das universidades através da sua cooperação. Heidelberg mostra que uma universidade moderna não pode fornecer altos padrões de ensino e pesquisa sem um financiamento sólido. Na Alemanha é possível graças a uma combinação de contribuições estatais e apoio do setor privado. Voltamos na próxima semana com histórias diferentes sobre o mundo da educação. Se quiser, visite-nos no nosso endereço de internet. Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar.